Palavra verdadeira 3. A paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Gostaria de ler uma palavra de Deus que está em Lucas capítulo 15, versículo 4, que nos diz assim a palavra do Senhor. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? A parábola das 100 ovelhas é uma parábola muito maravilhosa que Jesus contou para mostrar o quanto Ele é bondoso, misericordioso e o quanto Ele nos ama. Isso prova para nós, essa parábola mostra para nós o quanto Jesus Ele é cheio de misericórdia, de compaixão e de amor por cada um de nós. Muitas vezes acontece um contratempo na sua vida espiritual. Um desentendimento, de repente as coisas não fluem na casa de Deus, na sua vida espiritual, na sua relação com os irmãos, do jeito que você esperava. Então, é nesse momento que o inimigo de nossas almas, que Satanás, ele se aproveita dessa situação para tentar enfraquecer a sua vida, para tentar te abater, para tentar encontrar uma fraqueza e ele começa a se aproximar para tentar, então, derrubar a pessoa. E em pensar que estava tudo bem, que estava tudo ótimo, tudo maravilhoso espiritualmente falando, a pessoa na casa de Deus, servindo ao Senhor com alegria, com espiritualidade, se dedicando na casa de Deus, mas de repente certas situações chegam na vida para atrapalhar a vida espiritual e o tempo fecha. E de repente fica tudo como se fosse uma nuvem escura, como se fosse uma tempestade na sua vida. Uma tempestade que, na verdade, ela é criada pelo inimigo para sufocar a sua vida espiritual. Porque o objetivo dele é destruir a sua vida espiritual, é te afastar do Senhor Jesus. O objetivo do inimigo é fazer com que a pessoa venha enfraquecer espiritualmente e muitas vezes coisas que são um mal-entendido ou que não sejam um mal-entendido, mas aquilo causou alguma tristeza no seu coração, a atitude de algum irmão ou de alguns irmãos, alguém que em algum momento não agiu corretamente com você, que disse alguma coisa que te feriu, uma atitude que te machucou e de repente o inimigo ele pega essas situações e ele começa a potencializar na mente, na cabeça da pessoa. E ele começa a dizer que a pessoa não é querida, que a pessoa não é amada, que as pessoas não se importam com ela, que a igreja não liga para ela, que ela não é importante. E de repente, quando pensa que não, a pessoa está vivendo tempos difíceis espiritualmente. E aí começa a oscilação espiritual. Talvez você não tenha tido o apoio espiritual que você esperava. Talvez até algumas pessoas tenham sido injustas com você. Não tenham agido corretamente, talvez agido como cristãs, como pessoas que vivem de fato a palavra de Deus e o amor cristão. Mas e daí? O importante é que Jesus ele te ama. O importante é que Jesus ele se importa com você. O importante é que Jesus ele nunca desiste de nenhum de nós. Ele não desiste de você. Eu digo na minha experiência pessoal que eu já passei por todo tipo de experiência, todo tipo de situação desagradável dentro de igreja. No início da minha fé, eu passei por humilhação, eu passei por contratempos, eu sofri na minha pele muita coisa. Eu passei por muita coisa mesmo, por perseguição, por pessoas que muitas vezes falavam de mim, por pessoas que tinham inveja de mim, por pessoas que não queriam ver a minha prosperidade espiritual, pessoas que queriam tomar a minha vez no ministério, na casa de Deus. Vivi diversas situações, mas eu quero dizer uma coisa muito importante. Nada nunca me desmotivou a servir ao Senhor Jesus. Nada pode ser uma desculpa para a gente abandonar a fé, para a gente deixar Jesus. Nada pode nos afastar desse amor tão grande. Nada jamais poderá nos afastar daquele que morreu para nos salvar. Mas o que é fato é que acontece.
Se não acontecesse de alguém cair, de alguém fraquejar, Jesus não teria contado a parábola das 100 ovelhas. Existe a possibilidade de um deslize, de uma queda, de uma fraqueza. E muitas vezes, alguns irmãos sem sabedoria, alguns irmãos que não vivem perfeitamente a sua fé, elas contribuem para essa queda espiritual de outro irmão. E o inimigo, Satanás, ele então se aproveita da situação para abater, para oprimir, para derrubar, para entristecer e para afastar a pessoa dos caminhos do Senhor. O que é certo é que nós não devemos deixar Jesus por nada e nem por ninguém, por situação adversa nenhuma. Mas se em algum momento você se perdeu no caminho, se em algum momento você deslizou, você tropeçou, se em algum momento você caiu da fé e você olha para o lado e existe um vendaval em torno da sua vida, um turbilhão de pensamentos. E agora você se encontra numa situação de tristeza interior porque você não queria estar distante do Senhor, você não queria estar distante de Jesus, afastado da palavra de Deus, do Evangelho, do convívio espiritual. E de certa forma isso machuca, de certa forma isso causa uma tristeza interior. E aí vem as consequências. Muitas vezes a pessoa começa aos poucos mergulhando nas coisas que o mundo oferece. E cada vez a pessoa vai se tornando mais presa nas coisas que o mundo utiliza para estar prendendo a sua vida. O mundo ele vai construindo seus muros, ele vai construindo as suas fortalezas em sua volta para tentar te prender e te afastar e deixar distante de Jesus. Muitas vezes é através da bebida, muitas vezes é através das festas, é através das amizades, é através de muitas coisas e artifícios que ele usa para prender a pessoa no mundo. Mas hoje eu quero dizer uma coisa importante a você. Jesus, ele não desistiu de você. Jesus, ele nunca desiste da sua vida, daqueles que ele ama, daqueles que ele comprou com o poder do seu sangue. E agora eu quero contar rapidamente o testemunho de um irmão. Eu não lembro exatamente o nome dele, porque todos nós conhecíamos ele como Neinho. E Neinho era uma pessoa que era da velha guarda. Nós começamos no Evangelho junto, um irmão de oração, um irmão de buscar Deus, um irmão de dedicação, um irmão fervoroso na fé, fervoroso espiritualmente. E nós crescemos no Evangelho dessa forma. Mas as nossas vidas tomaram rumos diferentes. E eu passei muitos anos sem ver nenhum. E quando eu estava indo para Itaparica, que eu tinha lá o ponto de pregação, num dia à noite, lá para as 9h30 da noite, eu estava voltando para casa no carro e eu vinha dirigindo, era um inverno e a noite era escura e as ruas estavam desertas. E eu vinha passando perto de um quebra-mola e quando eu passei por aquele quebra-mola, eu aliviei um pouco o carro para passar no quebra-mola e eu vi na penumbra da noite, um pouco escuro, passei por um rapaz. E aquele rapaz, ele estava muito bêbado. Eu não conhecia a pessoa quem era. Eu só olhei um pouco assim e segui com o carro. E quando eu passei por aquela pessoa que eu segui com o carro, naquele momento Deus falou ao meu coração. O Senhor falou comigo e disse assim: volte e dê uma palavra a ele. E eu confesso para os irmãos, tarde da noite, uma noite escura, lugar isolado, um lugar esquisito, eu pensei 2 vezes e eu fiquei ali pensando, fiquei hesitante no que eu deveria fazer e aquela palavra ecoava muito forte dentro de mim que eu tinha que voltar e dar uma palavra para aquele rapaz. E eu andei no carro mais ou menos uns 300 metros e a palavra de Deus no meu coração era muito forte, mais forte do que eu. E naquele momento eu parei o carro, manobrei o carro e voltei. Voltei, passei por aquele rapaz, chegou lá na frente, eu manobrei de novo e voltei. Quando emparelhou com ele, eu disse assim: ei, por favor, chegue aqui. E eu baixei o vidro do carro e ele se aproximou da janela do carro. E quando ele se aproximou, eu conheci aquele rapaz quem era. Era Neinho, aquele jovem que nós servimos a Deus junto. E eu reconheci ele. E naquele momento eu disse para ele: olha, Jesus, ele te ama. Jesus mandou eu voltar para te dizer que ele não desistiu de você.
Você é muito importante para Ele e Ele tem algo muito especial para realizar através da sua vida e Ele está esperando por você. Eu dei aquela palavra e saí, e ele agradeceu a palavra e saiu cambaleando. Ele estava muito bêbado. E passou alguns anos que eu não vi nunca mais aquele jovem. E por acaso, irmãos, eu encontrei depois Neinho. Quando eu encontrei ele estava uma pessoa com um semblante diferente. Ele voltou para Jesus e eu ali conversei com ele, tive a oportunidade de conversar com ele e ele disse que aquela palavra daquela noite que Deus mandou eu transmitir para ele fez toda a diferença na vida dele. Aquela palavra caiu na vida dele com poder, com autoridade, uma palavra que foi um chamado de Deus, a palavra que fez toda a diferença na vida dele. Ele retornou para o Evangelho. Há poucos dias agora eu estava com minha esposa e nós fomos ao correio e a gente encontrou ele lá na fila do correio e eu apresentei ele à minha esposa e eu pedi para ele descrever. Eu contei a história na frente dela e eu disse assim: Neinho, conte para ela o que foi que aconteceu com a sua vida depois daquele dia, depois daquela palavra que Deus mandou eu dizer para ele. Aí ele disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele dia para mim foi um dia determinante na minha vida, porque depois daquele dia Deus, Ele fez algo especial e por isso hoje eu estou aqui. Hoje eu estou no Evangelho, eu voltei para Jesus. Jesus, Ele voltou para me buscar. Ele me buscou, Ele me amou, Ele se importou comigo. E muitas vezes, irmãos, o inimigo, ele tenta dizer que Jesus esqueceu de você, que Jesus ele não lembra mais de você, e às vezes a pessoa fica amargurada e se afasta cada vez mais, mas isso é mentira de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Jesus ele se importa sim com você, ele te ama e ele vai atrás de você sim, para te buscar e trazer você nos braços dele, para curar as tuas feridas, para sarar as suas dores, para transformar a sua vida e colocar você de volta no caminho, porque ele te ama e você é importante para ele. Jesus, ele vai voltar para te buscar e ele vai derrubar os muros de Satanás. Ele vai derrubar, vai destruir os muros de Satanás. Todos os muros que ele construiu, ele vai destruir para a glória de Deus. E a sua vida vai retornar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque Jesus, ele é poderoso e você foi comprada pelo poder do sangue de Jesus. Você pertence a ele, você é propriedade, você pertence a Jesus. Ele comprou você com o poder do sangue dele. Nesse momento, eu gostaria de orar para que Jesus toque no coração daqueles que ficaram pelo meio do caminho, aqueles que perderam a direção, aqueles que não estão conseguindo encontrar o rumo certo, encontrar o caminho de volta. Jesus, ele manda dizer para você, ele está indo ao seu encontro, ele deseja encontrar você e te mostrar o caminho certo, te levar nos braços de volta para a casa do Pai. Querido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, agora que o Senhor toque no coração desse irmão, dessa irmã, desse que caiu, dessa pessoa, meu Pai, que se encontra enfraquecida, dessa pessoa que está distante do Evangelho, dessa pessoa que o inimigo, Senhor, se aproximou para tentar destruir a vida. Essa pessoa, meu Pai, que o inimigo, ele fez com que ela desistisse da fé, o inimigo fez com que ela se entristecesse muito mais, o inimigo, meu Deus, ele fez com que essa pessoa retornasse, meu Deus, e que o inimigo fez ela pensar que Jesus desistiu dela. Mas nesse momento eu te peço, Senhor, que o Senhor faça brilhar no coração a luz do Espírito Santo e que ela possa sentir o amor de Deus, que ela possa sentir o amor do Senhor Jesus tocando na vida dela, tocando no coração, que ela possa ouvir a voz do Senhor dizendo eu te amo, dizendo eu vim para te buscar, para te levar nos meus braços para a casa de Deus, para a casa do Pai, para você retornar para o convívio espiritual daquele que nunca deixou de te amar, daquele que nunca desistiu de você, daquele que acredita que você pode sim retornar ao lar, aquele que acredita sim que você pode restaurar a sua vida de volta. E hoje,
pelo poder do nome de Jesus, na autoridade do sangue de Jesus, eu estabeleço agora que Jesus, Ele agora vai tocar na sua vida e no seu coração, levando você de volta, despertando a sua vida, despertando em você o amor de Deus, para que você possa repreender Satanás, para que você possa repreender o mundo e voltar novamente para a presença do Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Palavra Verdadeira 3.